falar, o tema da mensagem hoje é legalismo ou liberdade cristã. Repita comigo, legalismo ou liberdade cristã. Se você não sabe o que é legalismo, você vai ficar sabendo hoje. Gálatas capítulo 2. 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à servidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Amém. Gálatas 3, verso 10 a 11. Gálatas 3, 10, 11. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as obras escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. Colossenses capítulo 2, para frente. Tem Efésios, depois Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 20 ao 23. Mexe na minha vida. Colossenses 2, 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras: não useis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Se assente. Que o Senhor te abençoe. Amém? Seja bem-vindo, que o Senhor fale ao seu coração, que você esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá? O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele chega 14 anos depois, o texto começa dizendo: 14 anos depois subi a Jerusalém, e ele levou consigo a Barnabé, Tito. E aqui houve-se uma discussão, se levantou uma contenda, uma discussão ali, se era necessário circuncidar-se ou não circuncidar. Circuncidar é cortar a pele do órgão genital, todo mundo sabe, né? É você fazer hoje em dia como se fosse a cirurgia de fimose, vamos dizer, nos homens. E começou essa discussão. E o que é legalismo? Porque nós vamos falar muito sobre legalismo. Legalismo é uma posição doutrinária que enfatiza um sistema de regras e regulamento para alcançar salvação e crescimento espiritual. O propósito do legalismo é ensinar que o homem tem que obedecer certas observâncias, regulamentações para que possa alcançar o favor divino. Mas preste atenção aqui, é o que eu falei com algumas pessoas antes de trazer essa mensagem. Essa mensagem ela tem uma linha muito tênue, muito perigosa. Por quê? Porque essa mensagem não tem como propósito ensinar você a se rebelar contra o seu pastor ou contra a sua igreja, ou até mesmo contra a palavra de Deus. Porque nós vamos ver algumas coisas aqui dentro dessa mensagem que muitas vezes estão impregnadas de tal forma, enraizada na nossa mente, na nossa alma, que nós estamos seguindo isso como via de regra. E nós vemos em Colossenses que são coisas que foram criadas por homens. A gente pode ver, como eu disse, é um sistema de regra, regulamento
Moisés. A lei mosaica, nós temos que aprender que ela foi dada por causa das transgressões do povo hebreu. O povo hebreu pecava e Deus teve que criar uma prescrição de lei, criar várias regras para que o povo não viesse a pecar. Um grande pregador, ele chama D.L. Moody, ele disse assim: a lei me diz quão torto eu sou, a graça vem e me endireita. Então nós temos que aprender que a lei, ela serve para apresentar o nosso pecado, ela não serve para nos salvar. E muitas pessoas estão vivendo a lei mosaica do Antigo Testamento como se vivesse no Antigo Testamento. Nós vivemos na época da graça. Então a lei me diz quão torto eu sou, a graça vem e me endireita, porque a lei, que é o Antigo Testamento, prescrições que foram dadas por Deus, ela apresenta o nosso pecado, mas ela não nos salva, ela somente nos faz consciente da nossa necessidade de que nós somos pecadores. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos abrir muito a Bíblia. Abre em Romanos, capítulo 7, o verso 7. Sete de Romanos. Amém? O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Vou ler de novo. Eu acabei de dizer que a lei, ela apresenta o nosso pecado, ela não nos salva. A lei, ela nos faz consciente da necessidade de que nós precisamos de perdão. Vou ler de novo. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, os judeus, eles pensavam que guardar a lei, crer na obra de Cristo, fazia uma pessoa ser salva. Eles aceitavam Cristo como Senhor e Salvador, mas os judeus, eles estavam praticando, era como se fosse assim: aceitou Cristo como Senhor e Salvador, é o que acontece hoje na igreja. O povo aceita Cristo como Senhor e Salvador, mas continua vivendo as práticas do pecado antiga. No caso do Antigo Testamento da lei, eles aceitavam Cristo como Senhor, mas eles pensavam que guardar a lei e crer na obra de Cristo fazia uma pessoa ser salva. Gálatas capítulo 5, para frente, onde você estava, deixa marcado em Gálatas, capítulo 5, verso 4. Deixa aí com o papelzinho, com a caneta, deixa marcado aí para nós. Se você for para o outro canto da Bíblia, você volta rapidinho. O nosso tempo é curto, eu tenho muita coisa para a gente falar. Gálatas 5, 4. Eles pensavam que guardar a lei e crer na obra de Cristo fazia uma pessoa salva. Vocês que procuram, acharam? Eu ouço barulho de Bíblias ainda. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então eles achavam, existiam alguns judeus que pensavam que ser circuncidado ajudava na salvação. E vem Paulo pregando aos gentios e diz assim: vocês não precisam mais se circuncidar, porque a circuncisão aconteceu no seu coração. Então o que nós estamos vivendo hoje é que muitas igrejas, elas estão adotando os costumes judaicos, costumes, muitos pastores estão usando aquele, no seu nome, panozinho, usa aquele kippah na cabeça, e isso não é necessário, porque são costumes judeus. Nós não somos judeus. Fala para o seu irmão: você não é judeu. Amém? Você não é judeu, Então eles pensavam que ser circuncidado ajudava na salvação. E Paulo diz aqui, nesse texto que nós lemos, Gálatas 5:4, ele diz que a partir do momento que eu adiciono alguma coisa, preste atenção nisso aqui, a partir do momento que eu adiciono alguma coisa à obra de Cristo, Paulo disse que nós caímos da graça. E é o que acontece hoje. Os pastores, líderes de igreja, eles estão acrescentando regras, e o povo está vivendo não debaixo da doutrina da Bíblia, está vivendo debaixo de regra criada por homem. Legalismo ensina que o homem tem que obedecer a certas observâncias e regulamentações para que possa alcançar o favor divino. Eu dizer para você: se você não pegar um copo com água para mim, você não vai para o céu. Está escrito na Bíblia isso. Me perdoa pelo que eu vou falar. E tem trouxa que vai, pega um copo com água pensando que
não vai para o céu, porque um líder que é uma autoridade instituída e colocada por Deus ou não, falou. Lê a Bíblia. Augusto Nicodemos, o pastor da igreja presbiteriana, ele disse assim, que Deus morreu, Jesus morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Tem gente que não usa a cabeça, né? Então, Paulo diz que ao momento que você adiciona alguma coisa à obra de Cristo, você cai na graça. Então, pela lei, isso é muito importante, nós devemos fazer alguma coisa para agradar a Deus. A lei era assim, você tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus. A lei dizia assim, faça e você viverá. A graça vem e diz, creia e você viverá. E tem muita gente que está querendo agradar a Deus por aquilo que faz, está decaindo da graça. Lembre-se, você é pecador, você não vai conseguir sozinho agradar a Deus. Na lei eles não conseguiram, você acha que sozinho nós vamos conseguir? E tem gente que está achando que para agradar a Deus tem que se sacrificar. Jesus disse que Ele quer misericórdia e não sacrifício. E quantos de nós estamos, vou ler de novo, a lei, pela lei nós devemos fazer alguma coisa para agradar a Deus. A lei vem e diz, faça e você viverá. A graça vem e diz, creia e você viverá, porque Paulo disse, e lá em Abacuque também disse, e a Bíblia diz em todas as passagens que o justo viverá. O justo viverá. A Bíblia não diz o justo viverá da lei, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. É por isso que nós temos que acreditar na graça de Deus, que é o favor imerecido. Eu não mereço ser amado, mas Ele escolheu me amar, Ele escolheu morrer no meu lugar. Então a lei diz, faça que você vai viver. A graça vem e diz, creia que você vai viver. Por isso que em Gálatas 2 aqui, houve meio que uma briga, porque Paulo chega aqui, um que é circuncidado e o outro não é circuncidado. Barnabé era circuncidado e Tito não era circuncidado. Aí começou, mas se ele circuncidou, você tem que circuncidar também. Um está querendo viver pela lei, Paulo chega, não, é pela graça. Então nós temos que entender isso. Deus consumou a sua obra por nós. Tudo que nós precisamos fazer é crer. A salvação, irmãos, ela não é dada pela fé em Cristo e mais alguma coisa. A salvação é somente pela fé. Você acreditou em Cristo, você não precisa de mais nada além de Cristo. Ele consumou a obra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então pare por misericórdia de querer acrescentar alguma coisa humana. Eu disse hoje pela manhã, nós estamos tendo a consultação com a irmã Estela, e nós comentamos sobre isso. E eu disse que muitas vezes existe um negocinho na igreja, nós temos aqui, quando você vai abrir uma igreja, fundar uma igreja, você tem que fazer um negócio chamado estatuto. Se você for comprar alguma coisa no nome da igreja, eu já fui comprar algumas coisas no nome da igreja, eles pedem estatuto, eles pedem ato, eles pedem comprovante, eles pedem tudo da igreja. Só que infelizmente, muitos pastores, muitos líderes de igreja, quando eles vão fazer abrir um trabalho, eles acham que eles podem impor regras, e eles escrevem lá no estatuto, não pode isso, não pode aquilo, isso não, se isso fizer vai para o inferno. E as pessoas acreditam, porque a palavra é deturpada. Então a salvação é dada pela fé em Cristo, e não em mais alguma coisa. A Bíblia diz assim, Romanos 11, abre aí, você vai voltar para trás, está lá, Gálatas, 2 Coríntios, abre aí Romanos 11, verso 6. A salvação é somente pela fé. 11:6 de Romanos. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça já não seria graça. Vou ler de novo, e eu acho que você deve marcar esse versículo aí. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Tem gente que acha que para ser salvo você tem que dar uma cesta básica, você tem que fazer uma caridade para ser salvo. Não é por obras. Efésios diz praticamente a mesma coisa. Então nós temos que aprender, se é por graça, já não é por obras. A lei era por obras. Por quê? Você tinha que fazer. A graça não. A graça Cristo já fez. Fala para o seu irmão, Cristo já fez. Amém? O que a lei não pode fazer? A lei não tem poder de justificar o pecador. O que é justificar? Justificação é quando Deus declara justo toda
Então, quando você aceitou Cristo como Senhor, você foi justificado, porque Cristo morreu no seu lugar. Toda dívida que havia contra você, todo julgo que havia contra você, toda prisão que havia contra você, Cristo rasgou o escrito de dívida que havia contra você. Então a lei não tem poder de justificar a pessoa. Gálatas 6, vamos lá em Gálatas de novo. Gálatas 6, o verso 16. É 2,16, perdão. Gálatas 2,16. Nós lemos, né? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E tem gente querendo viver a prática da lei, vive a graça. Amém? Não estou dizendo para você aniquilar, rasgar o Antigo Testamento. Vou ler o que é legalismo, às vezes você não prestou atenção. É uma posição doutrinária que enfatiza um sistema de regras e regulamentos para alcançar salvação e crescimento espiritual. Ensina que o homem tem que obedecer a certas observâncias e regulamentações para que possa alcançar o favor divino. Vocês entenderam? A lei não pode justificar o pecador. A lei não pode dar o dom do Espírito. Gálatas 3, verso 2. Abre aí, Gálatas 3, verso 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Vamos ler de novo. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Foi por práticas da lei, ou pela palavra da fé que ouviu, que foi receber o Espírito Santo de Deus? Foi pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A lei não garante herança espiritual que pertence aos filhos de Deus. Gálatas 3,18 diz assim: Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então a herança espiritual que nós temos não é pela lei, porque a lei diz: faça e você vai viver. A graça diz: creia e você vai viver. A lei não pode dar vida. Gálatas 3:21. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. A lei não nos dá liberdade. Gálatas 4:8. Tem até uma música: onde o Espírito de Deus está. A Bíblia diz: onde é o Espírito, aí há liberdade. Mas a graça nos meio que aprisiona, né? Ela não nos dá liberdade. Gálatas 4, verso 8 ao 10. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo está pregando para um povo que aceitou Cristo como Senhor, mas ainda está aprisionado, subjugado, dominado pelas mesmas práticas antigas. E é o que acontece com o povo de Deus. Está vivendo como se não tivesse aceitado Cristo como Senhor. Então, tem um texto na Bíblia que diz que Jesus cumpriu a lei. Aí você fala: pastor, você está acabando de falar que não é pela lei. Vamos lá, Mateus 5, 17 ao 18. Se Jesus cumpriu a lei, nós devemos cumprir a lei? Essa é a pergunta do próximo tópico.
Jesus cumpriu a lei. Se ele cumpriu, eu devo cumpri-la. 5:17 em diante. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E aí, Jesus cumpriu a lei, eu tenho que cumprir a lei? Os legalistas, eles interpretam essa palavra de forma errada, porque eles alegam que se Jesus cumpriu a lei, nós devemos cumprir. Nós temos que entender que Jesus cumpriu a lei porque ele levou sobre si a maldição da lei. Porque a Bíblia diz em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha o que a Bíblia diz: fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele cumpriu os tipos e cerimônias do Antigo Testamento, para que não fosse mais necessário o povo de Deus cumprir. Então nós temos que entender, uma vez que a lei foi cumprida em Jesus, nós não precisamos mais de rituais religiosos, porque a lei deixaria de ter vigência depois que ela foi cumprida. E Jesus cumpriu a lei. Fala para o seu irmão: Jesus cumpriu a lei. O problema do legalismo, você sabe qual é? É que o legalismo é igual o vento. Já viu o vento? Ele vem e passa. Por que o legalismo é igual ao vento? Porque o legalismo, ele tem um grande problema: ele confunde doutrinas bíblicas com usos e costumes. Quem veio de uma igreja mais tradicional sabe quão arraigado e aprofundado é o uso e costume dentro das igrejas evangélicas, né? Antigamente, por que ele é igual, o legalismo é igual ao vento? Porque ele vem e passa. Vou te dizer algumas coisas aqui que veio e passou dentro das igrejas evangélicas. Antigamente não podia cortar o cabelo. Hoje tem crente que é dono de salão de beleza. É sério. Deus abençoe o seu salário. É ou não é? É vento, não é? Antigamente não se podia. Se cortasse o cabelo era pecado. Estou mentindo? Era pecado. Antigamente, né, não podia cortar o cabelo, não podia ter e nem ver televisão. Hoje as igrejas são donas de canais de televisão. Não era pecado assistir televisão antigamente? Passou, não foi? Quem tem televisão em casa? Você está no pecado, irmão. Você não vai para o céu. Sinto de forma. Você não vai para o céu, você vai para o inferno. Ué, você tem televisão em casa? É pecado? Onde está escrito isso na Bíblia? Mostra para mim onde está escrito que não pode. Vou ler de novo. Outra coisa: antigamente não se podia jogar bola. Hoje tem crente que é jogador de futebol. Eu lembro de um caso, um primo meu. O pai dele na época não era pastor. E ele gostava de bola, ele era até bonzinho de bola. E nós jogávamos golzinho na rua. E quando ele viu o pai dele virando a esquina, ele podia tacar a bola na frente do gol. Passava lá para aqui, ele corria, tomava banho, sentava lá e ficava. Acho que ele ficava, aleluia, glória a Deus. Para mostrar para o pai dele que ele estava seguindo uma regra que a igreja, que o pai dele congregava, que ele estava seguindo. Mas o pai dele virava as costas. Esse é o problema do legalismo. Caráter é quando você está sozinho. O problema dos fariseus, nós vamos falar mais à frente se der tempo, é que eles se preocupavam mais com a reputação. Reputação é o que os outros vão pensar de mim. Caráter não, eu estou sozinho, mas eu mantenho a minha retidão diante do Senhor. Outra coisa, ixi, tem muitas pecadoras aqui, eu estou vendo. Deixa eu ver. Vai tudo para o inferno. Fala, está no lado do nome de Jesus? As irmãs não usavam calça, hoje elas usam calça. Ih, ó, rodou todo mundo. Dançou. Você já ouviu isso? Só vestido. Só vestidão. Se não for lá embaixo, vai para o céu não. Você é pecador. Você não pode
pegar o microfone, você pode cantar, você não pode nada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Onde a Bíblia quer chegar? Né? O problema do legalismo é que eles estabelecem o que querem seguir ou não. Eles olham para o negócio e falam assim: isso aqui eu não gosto não, pode não. Aí por ele não gostar, ele pega um versículo na Bíblia isolado e oprime a igreja, porque ele não gosta, porque ele é legalista, ele quer seguir a lei. A lei diz: faça e você vive. A graça diz: creia e você vai viver. Amém? Então o legalista, ele estabelece o que ele quer seguir ou não. Ele determina o que acha bom, costume ou não. Os fariseus, eles colocaram mais de 600 regras além da lei, que já era uma pancada de lei. Aí vem os fariseus e colocam mais de 60 regras, achando que ia obedecer o povo, ia ajudar o povo a obedecer a lei. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma lei, dogma, regra vai impedir a pessoa de pecar. Nenhuma lei, regra ou dogma vai impedir de pecar. Se a palavra de Deus não estiver no seu e no meu coração, regra humana não vai impedir. Só a palavra de Deus que vai nos trazer consciência de que nós vamos pecar. E mesmo assim, quando nós sabemos que alguma coisa é pecado e a palavra de Deus pelo Espírito fala no nosso coração, nós ainda batemos cabeça e pecamos, porque somos pecadores. Então, nós temos que entender isso. Nada pode ajudar a santidade cristã. Nenhuma ordenança, costume social, religioso vai nos ajudar na santificação, porque a santificação é só em Cristo. É obra do Espírito Santo, não é obra humana, não é obra de rito religioso, não é obra de regra humana. Você já viu aquelas mulheres com burca, que fica só o olhinho para fora, nem o nariz aparece? O que adianta? E o coração? Alguém perguntou para um pastor assim: pastor, se eu ficar, legalismo é vento, ele passa. Se eu ficar trancado dentro de um quarto, eu não vou pecar? E o pastor disse: vai. Como, pastor? Eu estou sozinho trancado dentro de um quarto? Você vai continuar pensando, você vai continuar imaginando, você vai continuar desejando. Então, o legalismo é vento, ele vem e passa. É o que o apóstolo Paulo disse aqui, Gálatas 1:6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que não, na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha isso aqui, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Eu vejo hoje dentro das igrejas, o pregador vai lá e não fala nada de Bíblia, ele só grita, fala em língua e aquela barulheira toda. Aí ele fala assim: olha o anjo passando aí. Irmão, falar anjo em igreja que é aí um pouco mais. Mas quando está falando a Bíblia, olha o homem de branco aí. Já viu isso? Mas quando está falando da Bíblia, quando está na pregação, quando tem pregação, está assim, olha para mim aqui, está assim. Aí fala: onde é? Está na Bíblia não. Admiro que você esteja abandonando tão rapidamente. Obviamente você pode pular, gritar, fazer o que o Espírito Santo de Deus está no seu coração. Obviamente com ordem e decência, mas cuidado. Aos que querem viver segundo a lei. Por quê? Tem muita gente que quer viver segundo a lei. Abre Tiago capítulo 2. Lá na frente. Depois de Hebreus.
Tiago capítulo 2, verso 10. Vamos lá? Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Por quê? Qual é a característica das pessoas? Porque as pessoas dizem que nós temos que viver pela lei. A lei exige obediência em todas as coisas. O argumento das pessoas que colocam, nós falamos aqui de roupas, né? Muitas igrejas estabelecem, você tem que usar essa roupa, senão você não vai para o céu. A igreja, e são palavras minhas, não pode exigir o que se deve usar ou não. Você já viu chegando para você e vai, mano, agora, vai vestir outra roupa, senão você não vai entrar aqui. Nenhuma roupa nos impede de pecar. Impede? Como eu disse na burca lá, a pessoa coloca uma burca e fica, é óbvio que é costume deles, não tem nada a ver com isso, é só um exemplo. Mas fica só um olhinho para fora. Irmão, você já olhou para os olhos daquelas mulheres? Parece que são os olhos mais bonitos da face da terra. São as mulheres que são assim, como que eu posso dizer? São bonitas, são atraentes. Porque se olha para o olho dela, é um olho bonito. Vocês estão me entendendo? Amém. Então, nenhuma roupa nos impede de pecar, mas preste atenção no que eu vou te dizer aqui. A graça não te dá liberdade de você sair por aí mostrando seu corpo. Não é porque não tem uma regra, você não pode usar tal roupa, tal, você vai viver de forma desregrada. Nós temos que entender, vista-se de forma decente. Mulheres, por misericórdia, não existe esse homem que, se você se vestir de forma a mostrar seu corpo, não existe esse que não vai olhar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou por quê? Ele olhou e desejou Batseba. Hoje em dia existem uns vestidos. Me dá a cadeira aqui, minha filha, traz aqui essa cadeira para mim. Vou mostrar para você não vir com esses vestidos. Pastor, você acabou de falar que não pode. Eu não estou te proibindo. Mas tem uns vestidos, vocês sentam assim, ó. Aí tampa aqui. Aqui mostra tudo. Vocês estão me entendendo? Então a graça não te dá liberdade para você sair mostrando seu corpo para todo mundo. Hoje, infelizmente, as roupas que estão na moda, você vai comprar uma calça até para homem. A calça é de mais baixa, cintura baixa. Mulher, não é assim que você vai comprar roupa, as calças não são mais baixas? Procure uma que não marque muito o seu corpo. Por misericórdia, procure uma que não marque o seu corpo. Vista-se com ordem e com decência. Amém? Olha o que diz o grande pregador, ele chama Paul Washer. Meu inglês é muito bom não, mas é isso aí. A sensualidade é somente um anúncio público da condição do coração. Fuja disso. Então a sensualidade no vestir de uma pessoa mostra só o que está no coração dela. Outra frase, mulheres, presta atenção. Mulher, quando pensar em se vestir, não pense no teu cabelo, nem em sua roupa, nem nas suas joias. Em que você deve pensar? No teu coração. A beleza da mulher começa em seu coração. Hoje as mulheres preocupam, hoje vivemos a geração do corpo bonito e alma feia. Não é? Então, quando você for vestir, não pense no cabelo, não pense simplesmente na roupa, né? Nas joias, nos seus adornos que você vai usar. Pense como está o seu coração. Veja se o seu modo de vestir não está trazendo, anunciando um coração cheio de
sensualidade. Cheio de sensualidade. Amém? Outra coisa, a roupa deve ser uma moldura para o seu rosto e não para o seu corpo. Em outras palavras, quando alguém olhar para você, antes dele olhar assim, ele tem que olhar assim. Só que tem umas roupas que o homem, ao invés de olhar, ele olha assim primeiro. Opa! Não olha no rosto. E a gente tem que entender o seguinte: mulher que mostra demais e que quer aparecer demais, ou não gosta desse tipo de mulher. Ele gosta desse tipo de mulher para ter um relacionamento e não ter compromisso. Mas quem quer ter um compromisso com uma mulher, me corrija se eu estiver errado. Um homem, ele quer uma mulher que se vista bem, que não mostre o seu corpo. Por quê? Se você casa com uma mulher que se veste de forma indecente, quando ela casar, ela vai querer vestir da mesma forma. Vocês concordam comigo? E aí, na hora que estava no mel, né? Os bichinhos eram tudo pequenininho, gatinho, passarinho. Aí deixa. Não estou dizendo para os homens impor julgo sobre as mulheres. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a igreja não pode exigir o que se deve vestir ou não, usar ou não, mas nós temos que se vestir com ordem e com decência. Amém? Cuidado com os decotes. Eu fico vendo as mulheres hoje no Facebook, graças a Deus nada aqui. Mas, nossa, 9,2. As mulheres hoje, elas tiram foto assim, ó. Às vezes deita, aí tá com o decote do tamanho do mundo aqui, ó. Aí mostra a cara, mas também mostra o seio. Aí tem o descaramento, a pouca vergonha, perdão pela expressão, de colocar um versículo bíblico. Faz isso não. Faz isso não. Meu dedinho chega a coça para escrever. Faz isso não. Tem misericórdia, não mostra seu corpo a todo mundo não. Amém? Isso porque nós estamos falando que muitos querem viver na época da lei, né? Que a exigência, a lei exige obediência em todas as coisas. Você quebrou uma, você pecou. Outra coisa, o enfeite, 1 Pedro 3:3-6, diz que o enfeite da mulher não seja joias e outras coisas. Por quê? Tem muitos que, pelo legalismo e pela lei, diz, ó, mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar isso, mulher não pode usar colar. Deixa eu ver aqui. Vai, tira o cabelinho da orelha. Ó, soltando minha cabelo não tem. Ó, estou usando brinco. Paulo, ele não proíbe. Vamos ler o texto, 1 Pedro 3. É para frente aí onde estava, Tiago aí. 1 Pedro 3:3-6. Paulo está falando sobre as mulheres, né, os deveres da mulher casada, da conduta da mulher. 1 Pedro 3:3 diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados de joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é mais o que é de grande valor para Deus. Paulo aqui em algum momento ele diz, não pode. Paulo aqui ele está dizendo qual é a prioridade que a mulher deve ter. A prioridade que a mulher deve ter, a beleza dela esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus. Aí tem os abestados da vida, os legalistas, que impõem para as mulheres na igreja, que você não pode usar brinco, você não pode usar adorno nenhum, porque é pecado, porque está na Bíblia e mostra esse versículo. A Bíblia está dizendo aqui, olha, a beleza de vocês não deve estar, não é um impedimento, ele está dizendo qual é a prioridade. Amém? Aos que querem viver segundo a lei, não precisa abrir porque o nosso tempo é corrido. A lei permitia ter 2 mulheres. Ter mulher que já começou o sangue de Jesus tem tudo. Está repreendido. Do que é meu, que Deus me deu, amém. Não é?
O texto lá fala da rixosa, da contenciosa. Na lei podia ter 2 mulheres. Se eu não me engano, Isaías, ele disse assim, que nos últimos dias ia ter 7 mulheres para cada um. É só contar aqui quantas mulheres tem aqui, ó. Aí eu contei isso com um irmão, um amigo nosso, ele disse assim, ele começou no dedo assim, mas está faltando 6, eu só tenho uma. É lei, está na lei, está na Bíblia. A lei permitia ter 2 mulheres. Aí o abestado, perdão pelo jeito que eu estou falando hoje, o bobo, o que não interpreta a Bíblia e não lê Bíblia, se ele não prestar atenção no que está sendo falado e como está sendo falado aqui, ele vai sair daqui e já vai sair procurando. Graças a Deus. Está aguentando mais aquela mulher aqui. Não estou aguentando, ô pastor, obrigado. Hoje foi de Deus, eu vim aqui, pastor. Nossa, pastor, hoje essa pregação sua foi show. Não estou dizendo que você pode sair lá. É lei. Tá bom? Vocês entenderam, né? Tanto homem quanto mulher. A Bíblia diz: os 2 vão se tornar uma só carne, só a morte vai separar. E segundo o pastor Paulo Duarte, demora muito. Então, se casou errado, o problema é seu. Não tenho nada a ver com isso. Outra coisa, a lei diz que quando uma pessoa tinha um filho, né, a lei mandava apedrejar os filhos desobedientes. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Seu filho está desobediente? Pega ele, leva lá na praça pública e apedreja ele, é o que a lei está dizendo. Quando for assim, Mateuzinho desobedeceu, fala aqui, vem cá, filhão. Vamos ali conversar com o sacerdote ali, vou te levar, amarrar no meio da praça ali, a praça 5, vou jogar pedrada a você. É a lei. E a gente está querendo viver a lei, ó, Mateus aí. Quer não, Mateus? Estou de boa. A lei não podia comer carne de porco, eu comi ontem. Carne de porco, mandioca. Está na lei. Comer carne de porco era pecado. Para de comer carne de porco. Para de seu esposo comprar e você falar, não, é pecado, você traz para mim que eu como tudinho. Outra coisa que está na lei, Levítico 12, do 1 ao 5. Quando a mulher tinha filhos, se fosse homem, ela tinha que ficar 33 dias, se eu não me engano, sem ir no templo. Se fosse mulher, 66 dias. Está na lei. Outra coisa, Levítico 19, 27. Os homens não podiam fazer a barba. Você está em pecado. Cadê sua barba, pastor? Está em pecado. O sacerdote era obrigado a fazer a usar barba. Está na lei, vocês estão entendendo? Característica do legalista, segundo Gálatas capítulo 2. E aí, você vai querer viver na lei ou na graça? Na graça, né? Quando falou de ter 2 esposos, vocês não achou bom. 2 esposos, 2 esposas, vocês não achou bom, não? A tia nem pega na faca. Opa! Característica dos legalistas, segundo Gálatas capítulo 2, verso 4. Abre aí, Gálatas 2, 4. Nós vamos passar um pouquinho aqui do lado. Característica dos legalistas, daqueles que enfatizam regras, regulamentos para alcançar salvação e crescimento espiritual. Essa questão da Gálatas 2,4 foi levantada porque alguns falsos irmãos, primeira característica de um legalista, falso irmão. A história de José nos faz entender como agem os falsos irmãos. Os irmãos de José, o que fizeram com ele? Traíram ele com algumas moedinhas, jogaram ele lá dentro do buraco, depois venderam ele como escravo. Os falsos irmãos são invejosos, né? O que é inveja? É desgosto pelo bem alheio. São caluniadores. O que é calúnia? Acusação falsa que fere a honra ou a reputação.
atenção, falso irmão, ele finge ser nosso irmão. Falso irmão, segundo a Bíblia, ele é hipócrita. Não existe sinceridade nos falsos irmãos. É aquela pessoa que te abraça, que diz que te ama, mas difama vocês escondidas. É um falso irmão. E infelizmente as igrejas evangélicas estão cheias. Essa é a verdade. O falso irmão é um homicida. 1 João 3,15: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 23 ao 28, ele fala de vários sofrimentos que ele teve, chibatada, naufrágio, de muitas coisas. Só que uma das maiores coisas que ele enfrentou, de todos os sofrimentos, o maior foi os falsos irmãos. Pois você lê, não temos tempo. 11, 23 de 1 Coríntios ao 28. Então a primeira característica de uma pessoa que é legalista, que quer seguir regras, ela é falso. É um falso irmão. Não seja falso. Eu sempre digo aqui, se você não me ouviu dizer, você vai ouvir. O dia que você tiver alguma coisa contra alguém, vou usar um exemplo. O dia que você tiver alguma coisa contra mim, chega e fala para mim. O dia que eu tiver alguma coisa contra você, eu vou chegar e falar para você. Porque dentro de igreja é uma coisa que se alastra igual câncer. Aí eu conto o Cleidmar não gosta ali da Virgínia guarda demais. Aí o Cleidmar vai e conta para a esposa vai e conta para a Estela vai e conta para o outro. E assim vai. Quando é fé, a igreja está dividida. Quando é fé, sabe o que acontece? É o que Paulo diz, muito estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo vem e diz, ei, um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Paulo ou é Apolo? É Deus. Então não seja falso. Ô irmão, Pai do Senhor, como é que você está? Virar essa nossa mão. Dá vontade de matar esse irmão, não vem nem olhar para a cara dele. Eu ia trazer uma imagenzinha, você já viu aqueles, chama tacar, pedaço de pau. Aí está dois irmãos, eles vão cumprimentar com a paz do Senhor. É engraçado, aí vai, está com a mão aqui e o pedaço de pau aqui. É assim, falso irmão, né? Não existe sinceridade, ele finge ser nosso irmão. Nos abraça e diz que nos ama, mas nos difama às escondidas. Característica de legalista. Não seja legalista. Outra coisa, característica de um falso irmão, de um legalista. Outra característica, segundo, que está aqui em Gálatas 2, verso 4. Essa questão me foi levantada porque alguns falsos irmãos se infiltraram em nosso meio. Outra característica do legalista é intrometido na vida alheia. Entra onde não foi chamado, bota o bedelho onde não foi chamado, é fofoqueiro, é atrevido, fica espiando secretamente para ter o que falar, fica vigiando a vida dos outros para contar para o pastor. É verdade. Peraí. Dando uma notada aqui, é que eu ver o pastor, eu vou te dedar. Intrometido, cuida de sua vida. Olha para o seu irmão, cuida de sua vida. Com todo respeito que você tem pela pessoa do seu lado, cuida da sua. E olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não venha falar mal dos outros para mim. Tem uma foto na internet que diz assim. Já viu cacto? Cacto, aí tem um sofá que ele é todo de cacto. Aí está escrito assim: fofoqueiro, quando vem fofocar na minha casa, senta nesse sofá. Para de fofocar da vida dos outros, cuida da sua. Para de ser intrometido. Para de ficar olhando a vida dos outros para sair caluniando, difamando, falando da pessoa. Ora, dobra o joelho. Dobra o joelho. Se eu fosse falar aqui tudo que eu vejo de erro em vocês, não ia estar ninguém aqui. Tem hora que a língua coça para falar.
Hoje não, hoje eu estou mais branda, eu vou orando, e o Senhor vai mudando. Amém? Não se intrometa na vida alheia. É a mesma coisa eu chegar na sua casa, você me convida para almoçar. Oh, glória! Aleluia! É mistério, recebi um convite para almoçar aí, irmão, Deus de Deus. Eu ajoelhei no chão, foi milagre. Estou brincando. Mistério, só quem estava sabe. Mesma coisa, eu recebo um convite para jantar na sua casa. Primeira vez que eu estou indo na sua casa. Aí eu chego lá, e aí, o que tem de comida aí nessa geladeira? E abro sua geladeira. Você vai me chamar de novo? Você vai falar, mas você é intrometido demais. A primeira vez que você vem, você já se intromete. Entenda uma coisa, eu como pastor, eu não tenho o costume de ficar entrando em questões que você não me chama. Eu não vou entrar até quando você me chamar. Porque a partir do momento que você me chamar, você me deu a liberdade de aconselhar segundo a Bíblia. Então, se você precisa de um conselho, não espere, a não ser que Deus fale para mim. Vai lá e faz, vai lá e ora, vai lá e faz isso. Mas caso contrário, eu não vou fazer. Sabe por quê? Eu já entrei em muita coisa e saí mal na história. É igual o briga de casal. Já tem até o ditado, né? Briga de casal, como é que é? Você não mete a colher. Você entra na briga do casal, é assim, casal é assim, a hora que um está brigando, a esposa vem e desce a lenha no esposo. Sozinha, o esposo não está na frente. O esposo vem e faz a mesma coisa. Aí você aconselha um de acordo com o que falou e o outro de acordo com o que falou. Junta os dois, vê se um fala a mesma coisa que falou na frente do pastor. Oh, meu amor, eu te amo tanto. Aí dá vontade de você, não, briga agora, você não. Então, eu não vou me intrometer onde você não me chamar. Se você me permitir, eu vou te aconselhar. E te aconselho também, não se intrometa onde você não for chamado, porque senão você vai sair mal na história. Essa é uma característica do legalista, ele se intromete na vida alheia sem ser chamado. Mete o dedo dele onde não foi chamado, e é fofoqueiro e atrevido. Cuidado. Outra coisa característica do legalista, ele é dominador. Dominar é exercer domínio sobre, reprimir e subjugar. O legalista, por ele ser dominador, ele quer subjugar as pessoas às suas normas e regras e códigos de leis de costume. O dominador diz assim: se você não obedecer essa regra, você vai ser amaldiçoado. Já ouviu isso? Se você fizer isso, você morre. Lei criada por homem, não te ajuda em nada. Um grande pregador, não vou falar o inglês porque meu inglês é ruim, mas é Miles Monroe, mais ou menos isso aí. Ele disse assim, sobre quando ele pregava sobre Gênesis 1:28. Deus disse para o homem dominar sobre todas as coisas, mas não mandou dominar sobre o outro. Eu não tenho domínio sobre você. Você é livre. Você é livre. Eu sou seu pastor, mas eu não mando em você. Eu não sou dominador sobre você. Eu não posso dominar você, subjugar você. Não viva debaixo do jugo da escravidão. Cristo morreu para nos libertar, não para nos escravizar. Aí eu aceito Cristo como Senhor e Salvador. Quero sair da escravidão e sou escravizado de novo. Tem até um filme, né, que fala sobre a escravidão. Eu estava assistindo ele esses dias para trás. É um escravo meio norte-americano ganhou. Qual que é o nome do filme? Alguém sabe? Eu estava assistindo ele esses dias. E aí, o escravo recebe a carta de euforia e vem um outro fazendeiro e prende ele e escraviza ele novamente, sendo que ele já tinha liberdade. Como? Isso, 12 anos de escravidão no nome do filme. Eu estava assistindo ele, eu fui ler a sinopse e está lá. Aí a gente aceita Jesus como Senhor, pensando, eu vou viver liberdade, Cristo vai trazer paz, alegria. Eu entro para um sistema de rito, de regra, um sistema religioso, onde eu sou escravizado e sou dominado. O dia que eu estiver dominando sobre você, impondo um jugo que não está na Bíblia, porque o jugo de Deus ele é suave, a parte dele é leve. Amém?
Então Cristo morreu para nos libertar, não para nos escravizar. Ninguém pode exercer domínio sobre você a não ser Cristo Jesus. Ele é Senhor. Ele tira rei e estabelece rei. Ele tira a vida e dá a vida. Ele é Senhor. Se Ele quiser matar você e a mim agora, acabou. Tem essa de chorar. Ele é Senhor. Ele é todo poderoso. Ele é soberano. Como eu disse a frase do Nicodemos, Jesus morreu para tirar o seu pecado, então a sua inteligência. Leia a Bíblia por misericórdia. Leia a Bíblia, fala para o seu irmão com braveza, fala para ele, lê Bíblia. Oh, só o sangue de Jesus. Outra característica do legalista, ele é hipócrita. Hipócrita é fingimento, é simulação, falsidade. O termo hipócrita veio de... é aquela pessoa que passa por uma coisa que não é. Aqui no texto que nós lemos aqui em Gálatas 2, 11, abre aí, Gálatas 2, 11. Olha o que Pedro, como que Pedro estava sendo hipócrita aqui. Paulo chega e arrebenta com Pedro. Gálatas 2, 11, Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Olha o verso 12, preste atenção. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Rebentou com Pedro. Rebentou com Pedro. É aquele crente que, quando ele está aqui na igreja, ele segura a Bíblia. Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor, firme. Ô glória, hein? O culto hoje, a palavra foi bênção, né? Sai para fora. Esquece da Bíblia. Passa uma mulher de lá para cá. Aleluia. Oh glória. Ele olha tanto na ida quanto na vinda. É um hipócrita, é um artista, gosta de representar. Vocês estão entendendo? Pedro estava com os da circuncisão, que eram gentios. Quando chegou os da circuncisão, ele quis passar para o outro lado. Com Deus é assim, sim ou não. Passar disso é procedência do maligno. No morro, o que Deus vai fazer? Vomita. Não seja crente só aqui dentro da igreja. Seja crente lá fora. Não adore a Deus e dê glória a Deus aqui, só aqui dentro. Dê glória a Deus lá fora. Como eu já disse aqui várias vezes, tem gente que tem medo de carregar a Bíblia. Tem gente que tem medo de ver outro irmão na rua, com medo desse irmão cumprimentar com a paz do Senhor. E os outros que estão perto saber que você é crente. Quando eu ver você na rua, eu falo isso onde eu prego. Onde eu ver você na rua, você pode ter certeza, eu vou gritar bem
a verdade, ele nunca mostra o defeito da pessoa. O elogio é o cartão de visita. Para quem prega, para quem canta, que faz alguma coisa na obra de Deus, cuidado com o elogio. Satanás quis ser igual a Deus, que ele cresça e eu diminua. Então, se alguém for te elogiar, você fala: glória a Deus, glória a Deus. E ó, sai de perto, porque senão isso entra no seu coração, você vai achar que é você que está fazendo o negócio. E a gente sabe pela palavra de Deus que nós somos pecadores. Nós dizemos isso hoje de manhã, a Estela pregando, e eu falei praticamente a mesma coisa que ela falou. Eu falei: ó, antes do sacerdote oferecer sacrifício pelo povo, ele oferecia por si próprio. Antes de uma pessoa dizer ai de você, antes de eu dizer para você ai de você, primeiro eu tenho que dobrar meu joelhinho e dizer ai de mim. Ai de mim. Então, o elogio é sempre o seu cartão de visita. Quem é hipócrita não tem salvação, segundo a palavra. O hipócrita se preocupa com o cisco no olho do vizinho e esquece qualquer no próprio olho. Fala para o seu irmão: vigia. Outra característica do legalista: fariseu. Fariseu era a elite religiosa que subjugava o povo segundo as normas, além da lei judaica, que nós já falamos aqui. Nós vamos ver algumas características dos fariseus, são 5. Vai ter que dar tempo, irmão. O fariseu fala, mas não faz. Os fariseus eram severos com os outros, mas não eram severos com eles mesmos. Eles ordenavam alguma coisa, mas eles não participavam. Eram ditadores religiosos, não líderes espirituais. O líder diz: vamos fazer. O ditador diz: faça. O verdadeiro líder, ele está junto. Se é para sujar a mão, ele suja. Se é para carregar, ele carrega. Se é para chorar, ele chora. Então, uma característica do fariseu: não seja fariseu por misericórdia. Fala e não faz. E quantos fariseus tem dentro da igreja? É a mesma coisa. Eu vim pregar uma coisa aqui sobre amor e não amo você. Sou fariseu. Eu estou falando, mas não estou fazendo. Outra característica do fariseu, do legalista, né? Fariseu: como mosquito engole camelo. O que é isso, pastor? Os fariseus tinham facilidade para atentar para as coisas pequenas, que era coar mosquito, e descuidar das grandes, que era engolir um camelo. Nesse texto aqui, a advertência era desobediência do sábado, que era coar um mosquito. A especialidade dos fariseus era se preocupar com coisas secundárias, tinham regras para tudo, mas deixavam as coisas mais importantes de lado. Os legalistas são assim, atentos para os detalhes, mas cegos para os princípios, grandes princípios. Os fariseus não se incomodaram de condenar Jesus, mas se recusaram a entrar no palácio de Pilatos para não se contaminar. É coar mosquito. Tem gente que olha umas coisas tão banais e deixa coisas grandiosas. Vocês entenderam? Fala para o seu irmão: para de engolir cabelo. Outra característica de um legalista, que é o fariseu, e dentro do fariseu tem as características do fariseu: sepulcro caiado. Os fariseus viviam em função da reputação e não do caráter. Eles tomavam cuidado de manter limpos o seu exterior. Eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Sepulcro caiado. Hoje muitos se vestem de novo roupa, né? De aparência santa, mas por dentro está cheio de golpe, prostituição, adultério, trapaça. E Deus olha, não é o exterior, é o interior. Não adianta você deixar só os olhinhos de fora. Mas lembra lá no início da pregação: não vai vestir de forma indecente. Amém? Sepulcro caiado. Quando Jesus olhou para dentro dos fariseus, só viu rapina e intemperança. E a Bíblia diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o coração. Fala para o seu irmão: guarda o seu coração. Amém? Deu para entender? Está acabando. Amém.
dissemos, Paulo resistiu a Pedro, não aceitou os legalistas. Diferenças do legalismo para a graça. É aqui que mora o X da questão. O legalismo quer que todo mundo seja igual. É assim, todo mundo seja igual. Igualzinho. Porque a diferença perturba. A diferença manifesta os defeitos da pessoa. A graça se alegra com a diferença. A graça gosta da variedade. Porque a graça, isso aqui é importante, não confunda. Ela tem espaço para contradição de ideias, não para contradição da palavra. Tem um texto aqui, Atos 15:39, que, vamos ler, que Paulo teve uma briga feia. Atos 15:39. Vai na paz, irmão. Algum tempo depois, Atos 15:36, algum tempo depois, estou correndo, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então para a Cilícia, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Houve uma contradição de ideia, os dois concordou: vão levar eles? Não vou. Não é contradizer a palavra. O legalismo utiliza a manipulação da intimidade, a intimidação e a repressão. Se fizer, você vai ser condenado. A graça nos faz ser livre, a graça nos faz aceitar uns aos outros. É isso que a graça faz. Na graça, não confunda isso. Depois nós vamos falar isso, se der tempo. Na graça você pode ser o que você é sem precisar agradar ninguém. Porque não tem um sistema de regra. Tem a graça. No legalismo a pessoa tem que agradar alguém, tem que agradar a regra, o dogma. O legalismo trabalha com previsibilidade e mediocridade. O legalismo diz: obedeça essa regra e você será salvo. A graça trabalha com variedade. Repita comigo: variedade. De novo, variedade. Algumas igrejas todos pulam e dançam, em outros os irmãos nem levantam da cadeira. Não é? Em algumas igrejas tem coral, na outra só tem louvor. Em algumas igrejas se canta hinos da harpa, e na outra se canta hinos que não são da harpa. Isso não nos dá o direito de condenar a igreja ou pessoa que não faz como nós fazemos. Então, se eu vou na igreja, lá pula, lá dança, eu sou de uma igreja mais tradicional, na hora do louvor eu não levanto, eu fico quieto, eu vou condenar o outro. Uma irmã usa cabelo comprido, a outra gosta de cabelo curto. Uns pregam de terno, outros não usam terno. Eu estou sem terno. Legalismo é medíocre, né? O nosso modelo a ser seguido é Cristo Jesus. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora que é o fechar do pacote. Porque nós falamos que não devemos seguir leis, não devemos viver com doutrinas criadas e viver como se estivesse vivendo no Antigo Testamento. Não use a liberdade da graça para dar ocasião à carne. Isso é muito sério. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Somos nós que temos que ter prudência. Não são regras criadas por homens que vão dizer que você é santo ou não. Mas não deixe a liberdade da graça fazer se tornar em libertinagem. Tudo é com ordem e com decência. Temos que ter ordem no culto, ordem na vida, ordem nos relacionamentos. Tudo é com ordem e com decência. Porque tem pessoa que é tão tapada das ideias que ela vai sair daqui pensando que pode tudo. Não foi isso que eu quis dizer.
Se você sair daqui falando, pastor Elton falou que pode tudo, não foi isso que eu quis dizer. Vocês entenderam o que Deus está querendo dizer? Então não use da liberdade da graça para viver na libertinagem do pecado. O pecado afasta de Deus e o pecado leva para o inferno. O salário do pecado é morte. É morte. Então temos que ter ordem no culto, na vida, nos relacionamentos. O que tem valor para o cristianismo? Ser legalista ou cristão liberal? No Antigo Testamento ou graça? A chave para quem quer ser um legalista ou um cristão liberal, achando que pode fazer qualquer coisa, está em Gálatas 5, verso 6. Olha, Paulo marcou a charada. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que tem valor para o cristianismo é a fé que opera pelo amor. Não é uma fé radical, não é uma fé imposta que tem valor para Deus. Não é a fé que controla, é a fé que opera pelo amor. Não é a fé que exclui da igreja, que te exclui do corpo de Cristo. É a fé que ajuda, é a fé que dá oportunidade, é a fé que levanta o caído, é a fé que ama o excluído. É isso que tem valor para Deus. E o legalismo exclui. Quantas pessoas hoje estão sem igreja? Quantas pessoas hoje estão decepcionadas e frustradas com o organismo que se chama igreja? Alegre, arraba, gasto, guiando e canta, lavaçuga. Porque alguém impôs um jugo sobre essa pessoa. Porque alguém impôs um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Pelo tradicionalismo, pelo uso e costume. Então, não é a fé que opera pelo controle, que controla. Está em Gálatas 6,15 que eu li, né? Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. O cumprimento da lei, segundo Romanos 13,10, é o amor. É o amor. Existe fé, esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus entra na história e diz assim: um novo mandamento vos dou. Ame a Deus sobre todas as coisas, e a igreja é como eu amo a igreja. Então, o que tem valor para o cristianismo é o ser um legalista ou ser um cristão liberal? Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Paulo arrebentou com todo mundo, porque um dizia: se aceitou Jesus como Senhor, você tem que circuncidar. Outros estavam dizendo: você não precisa circuncidar. Como eu disse, essa mensagem tem como propósito ensinar você, disse isso no começo, a se rebelar contra a sua igreja ou contra o seu pastor. Se fizer isso, você vai entrar debaixo de maldição de Deus. Porque quem se rebela contra a autoridade constituída por Deus vai se tornar um rebelde. Miriam e Arão tentaram contra o seu irmão Moisés e disseram assim: por que Deus só fala através de você? Por que Deus não pode falar conosco através de nós? Aí Moisés falou: então tá bom, vamos marcar uma reunião lá na tenda e vamos ver quem é quem. Quem saiu leprosa foi Moisés ou foi Miriam? Então, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então não é a fé que exclui da igreja, que exclui do corpo de Cristo, é a fé que dá oportunidade, que ajuda, que levanta o caído e que ama o excluído. O amor, tudo se resume em amor. Você pode ter riqueza, carro, falar em língua, pular, dançar, fazer o que for, dar seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso nada adianta. O cumprimento da lei é o amor. Ame. Ame. Ame, não consegue, dobra o seu joelho e comece a orar. Ame. Não é um amor carnal.
Porque o amor Eros, você já viu um motel com o nome de Eros? Eros Motel. Carne. Carne não é esse amor carnal que visa só o bem-estar próprio. É um amor ágape que entrega a sua vida em favor de, que mesmo que saia prejudicado como Cristo foi prejudicado, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele antes se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e morreu a morte de cruz. Alabaçuia, decanta, alabaçuia. Ame, se entregue. Pare de ficar preso a rituais e querer impor isso porque você aprendeu. Leia a Bíblia. Ensine o que está na Bíblia. Agora, porque você e eu não gostamos de uma coisa, eu vou impor isso sobre você, sendo que não está na Bíblia. E mesmo que esteja na Bíblia, eu não posso impor isso sobre você. Eu vou te mostrar a verdade. Seguir ou não, pessoal de cada um. Quem ensina, quem prega é um professor, ele só ensina a matéria. O professor não vai lá e esgana o aluno e diz: você tem que aprender. Não, ele ensina. É o amor. Ame. Pare de ficar olhando o erro dos outros, olhe para você. Deixe de ser um legalista, deixe de ser um fariseu, deixe de ser um falso irmão, deixe de ser um hipócrita, deixe de ser sepulcro caiado. Outra coisa que eu não falei aqui sobre o farisaísmo, sobre os fariseus, eles não entravam no reino de Deus e fechavam a porta para que os outros não entrassem. Era tanta lei, tanta regra, que ninguém conseguia seguir. E hoje tem gente angustiada, oprimida, porque ela pensa: nossa, como que eu vou seguir a Deus? Deus não me ama. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu vou ler para vocês de novo. A lei diz: faça e você vai viver. A graça diz: